Vou fazer com vocês aqui o exemplo 3.39.1, lá do livro do Geraldo Kinderman, do volume 1, de proteção dos sistemas elétricos. E esse exemplo, ele está na parte de coordenação de relé sobre a corrente, certo? Aí eu tentei resumir aqui algumas informações do exemplo, mas ele dá esse diagrama unifilar aqui de baixo. Então esse diagrama tem 3 barras, né? Para cada barra, ele colocou os dados de curto-circuito trifásico e monofásico, para barra A, barra B e barra C. Informou para a gente qual a tensão nominal desse alimentador, aqui a tensão de linha na barra A. A gente tem uma potência de 90 MVA na barra A, 30 MVA na barra B e de 80 MVA na barra C. E tanto a barra A quanto a barra B, elas estão equipadas, né, com relés 50 e 51, que são os relés de fase, e também 50 e 51N, que são os relés de neutro. Bom, além disso, ele fala também que os TCs são de alta reatância, certo? E eles também têm classe de exatidão de 10%. Os relés estão distanciados 50 metros dos TCs e a fiação que liga, né, os TCs até os relés é uma fiação de cobre de 16 milímetros quadrados, certo? Bom, além disso, esse exemplo aqui é um exemplo para trabalhar com relés eletromecânicos, tá? Então ele diz que o relé de fase é esse relé aqui, o IAC 51B101A, que tem no livro do Kinderman as informações dos TAPs dele, né? E para o relé de neutro ele utiliza o relé IAC 53B3A, certo? Bom, o que ele quer então com esse tanto de dado? Ele quer calcular, primeiro, dimensionar os TCs pela ANSI, depois calcular os ajustes dos relés 51 de fase, aí destaquei aqui qual é o relé. Ele quer calcular os ajustes do relé 50 diretamente em amperes, depois calcular os ajustes do relé 51N, que é o IAC 53B3A, de modo a permitir um desequilíbrio de 30%. Calcular também os ajustes do relé 50N diretamente em ampere, calcular a classe dos TCs pela ANSI. Aí ele pede, né, a parte de coordenação, coordenar os relés, o relé 51A, sabendo que o relé 51B, que é da barra B, ele opera na curva 2 da figura 3.21.3, que é uma curva, é uma figura que tem as curvas dos relés que eles podem operar, certo? Ele questiona que se houver um curto-circuito trifásico na barra B, qual o tempo de atuação do relé 51A? E também ele pergunta, por fim, qual relé atuaria para um curto-circuito bifásico a 10% da linha de transmissão da barra B para a fase C. Bom, com esse tanto de informação, vamos começar do início, né? Então, vou colocar aqui, deixa eu mudar a cor do pincel, vai ser um exemplo longo, tá? Então, vou tentar dividir aqui ele em partes, depois quem quiser pegar, ir para a seção respectiva do vídeo, né? Mas vai ser um exemplo longo, beleza? Bom, a letra A pede para a gente dimensionar os TCs pela ANSI, certo? Bom, para dimensionar os TCs, a gente sabe que tem duas formas. Nós temos o critério de carga, no qual a gente vai olhar para a corrente nominal que passa no alimentador, e também a gente tem que depois fazer o critério da corrente de curto circuito. Certo? São esses dois exemplos aqui. Bom, então, vou colocar aqui número 1 aqui, que a gente vai tentar dimensionar os TCs, tanto, aí deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês, tanto da barra A, que é onde tem um TC, e o da barra B, que é onde tem também um TC. A barra C não tem TCs para a gente, certo? Então, o TC, vou botar aqui, né? O TC da barra B, pelo critério de carga para a gente, deixa eu botar aqui melhor formulado, então, pelo critério de carga, então vou botar aqui, carga, o meu TC B para a gente, nele
se a gente olhar aqui na figura, eu vou sempre tentar voltar, né, às figuras para a gente poder visualizar o alimentador. No TC da barra B, como a carga de 30 MVA está ligada à montante do TC, esse TC só enxerga a carga ligada na barra C, que é 80 MVA. Então, para calcular a corrente nominal aqui, a gente vai calcular o I nominal B, vai ser a potência trifásica que ele consegue enxergar, ou que está conectada nele, né? Então vai ser 80 MVA, certo? Por raiz de 3, né, que é potência trifásica, e aquele alimentador tem 138 kV de tensão de linha. Então aqui para a gente vai entrar o 138 também K aqui. Calculando esses valores aqui, se a gente fizer essa conta, vai dar 334,7 amperes para a gente, certo? Bom, fiz para o TCB, vou fazer agora para o TCA, certo? Critério de carga para a gente. Então a corrente nominal do meu TCA, voltando lá na figura, o TCA, ele está a jusante da barra A, então ele não enxerga essa carga aqui de 90 MVA, ele só enxerga as cargas de 30 e 80. Então aqui para a gente, na potência total que ele enxerga vai ser o 30 MVA, né, mais 80 MVA, e aí nós temos sobre raiz de 3 e também, como é a mesma linha, né, nós temos 138 kV aqui. Calculando esse valor, nós vamos ter uma corrente de linha, né, ou por fase aqui, de 460,2 amperes, certo? Esse foi o critério de carga. Agora, nós temos que fazer o critério de curto-circuito. Beleza? Bom, no critério de curto-circuito aqui, nós temos que levar em conta que lá na enunciado, né, esses TCs, ele tem classe de exatidão de 10% aqui, e nós queremos dimensionar, até então, como nós temos trabalhado, como o livro trabalha, a corrente nominal secundária dos nossos TCs vão ser de 5 amperes, certo? Com esse dado em mãos, então, para o TCB, para calcular o curto-circuito, a gente tem que fazer o quê? Temos que usar o fator de sobrecorrente, certo? Que ele é dado pelo valor de corrente de curto-circuito máximo que passa no ponto B, certo? Pelo valor aqui da corrente nominal no primário, vou botar aqui primário, que passa lá no B para a gente, certo? Bom, então para esse caso aqui, se a gente olhar para o TCB, ele deu lá para a gente que o valor de corrente de curto-circuito máxima aqui nele, que ele pode enxergar, é a corrente de 8,6 kA, que corresponde à corrente de curto-circuito trifásico nele, certo? Bom, então aqui nós vamos colocar a corrente de 8,6, certo? Quilo amperes. E aqui embaixo continua a corrente nominal primário de B. Então, o nosso objetivo aqui é encontrar quanto vale esse camarada aqui, essa corrente nominal que passa no primário. Bom, considerando o fator sobre a corrente lá de 10%, a gente sabe que nessas condições, uma corrente nominal de 5 amperes, esse Fs para a gente ele vai ser igual a 20. Então eu tenho que meu IN do primário de B vai ser igual a 8,6 kg sobre 20, certo? E se a gente calcular esse valor aqui, dá 430 amperes, certo? Faço a mesma coisa para o meu TCA. Então o meu TCA já a mesma equação, certo? Que vai mudar aqui para a gente, vai ser a corrente com o circuito máximo que passa por B, então vai ser por A, e a corrente nominal primária do B, que vai ser o A para mim. Então já colocando numa forma já que eu queira encontrar, então a corrente nominal do primário do A vai ser a corrente com o circuito máximo que passa pelo A, pelo fator
sobre a corrente para a gente. Bom, lá no A, se a gente voltar lá no nosso diagrama, nós temos que a corrente trifásica máxima por ele é 13 kA. Então eu vou ter aqui um TC de 13 kA e o meu FS de novo, já que tem a mesma configuração do TCB, vai ser igual a 20. Isso vai resultar para mim uma corrente nominal primária de A igual a 650 aqui, 650 amperes. Botei o quilo aqui sem querer, 650 amperes, certo? Bom, então a gente tem que para o TCB eu tenho que escolher entre essas duas correntes aqui de cima e para o TCA entre essas duas correntes aqui de baixo. Bom, se a gente voltar lá para o critério da ANSI, para escolher, né, qual corrente se adequa do primário para esses valores aqui, primeiro, para o TCB, entre a corrente de 334 amperes e a corrente de 430 amperes, nós temos que escolher pela maior. Então, eu tenho que escolher algo maior do que essa minha corrente aqui, certo? Deixa eu botar aqui o marca-texto que fica melhor. Marca-texto. Essa corrente aqui, certo? Já para o TCA, eu tenho que escolher um valor de corrente primário maior do que esse aqui, beleza? Lembrando que, a depender do alimentador, você pode, a maior corrente que passa pelos TCs pode ser nominal, tá? Não necessariamente vai ser a corrente de curto-circuito aqui, pelo fator sobre a corrente que é divide por 20. Então, para esse caso, a gente olhar lá na tabela da ANSI, que até o livro do Kinderman traz aqui, no capítulo 2, se não me engano, do volume 1, que é a parte de TCs, nós vamos ter que o TCA, para a gente, a relação de transformação dele, o RTC, vai ser de 800 para 5, porque esse 800 aqui é o valor superior acima de 650, certo? E o meu TCB vai ter um RTC, já que deu aqui 430, pela ANSI, o maior valor que tem aqui para ele é 600 sobre 5. Então aqui a gente dimensionou, né, os nossos TCs A's e TCs B's de acordo com a ANSI. Beleza? Bom, avançando aqui agora para a letra B, e eu vou retornar lá no nosso descritivo aqui do que ele quer, ele pede para calcular os ajustes, né, os TAPs, do relé 51 de fase para esse relé que a gente tem aí, o relé eletromecânico, certo? Bom, voltando para a figura, nós temos os relés 51 tanto na barra B quanto na barra A. Então tem que fazer a mesma análise para os dois, né? Bom, para o meu relé, aí eu vou chamar para o meu relé 51 da barra B, para a gente calcular o ajuste dele, nós temos que usar aquela equação clássica de ajuste, de escolha do ajuste ou do pick-up do relé sobre a corrente de fase. Bom, então a gente vai definir que a gente vai usar 1,5 da corrente nominal de B, certo? O nosso corrente de ajuste, né, vou colocar aqui o nosso pick-up de B, tem que ser maior do que esse valor, certo? E também aqui nós vamos utilizar a corrente de curto-circuito mínima, que aqui no caso para a gente está em relação à parte de fase, tá? Que é a corrente mínima no final da linha que o relé B protege, que é a linha BC, certo? Já mostro para vocês esse valor. E aqui o nosso critério de divisão, vamos colocar o valor de 1,5, certo? Bom, essa corrente aqui para a gente, e nominal B, nós já calculamos no exemplo na letra anterior aqui, que foi 334,7 amperes, certo? Nós temos que achar essa corrente mínima da linha BC aqui. Bom, voltando lá para o nosso exemplo, a corrente mínima que esse relé B ele vai enxergar vai ser no final do meu trecho protegido, então na barra C, só que a corrente mínima para ele vai ser uma corrente que vai ser um curto-circuito bifásico, certo? Bom,
Eu não tenho o valor do curto-circuito bifásico aqui, eu tenho só o trifásico e o monofásico à terra. Como que a gente calcula isso? A gente viu que pelo livro, dada uma situação de que o curto-circuito está longe lá da nossa barra do gerador, que seria o nosso caso, aqui está na última barra do nosso sistema, a gente pode calcular que essa corrente de curto-circuito mínima BC para a gente, eu vou dizer, né, que aqui, só vou destacar que ela é a corrente bifásica na barra C, tá bom? E pelo livro, esse valor pode ser aproximado e calculado por raiz de 3 sobre 2 vezes a corrente de curto-circuito trifásica na barra C, certo? Bom, temos que raiz de 3 sobre 2, o nosso curto-circuito trifásico na barra C, se a gente voltar aqui, ele vale 6,2 kA. Então aqui vai ser vezes 6,2 kg, beleza? Calculando isso aqui, nós temos que a corrente de curto-circuito bifásica na barra C vai ser o valor de 5,369 amperes. Então esse valor aqui que a gente achou vai entrar nesse ponto aqui agora, certo? Bom, então eu vou ter o valor de 1,5 e nominal meu da letra B é 334,7, então 334,7, né, vezes aqui, certo? Para a gente colocar no ajuste do relé, a gente sempre divide aqui pelo RTC dele. Para o relé B, o nosso RTC foi de 600 por 5. Então eu vou ter aqui uns 600 por 5. A gente já conversou em sala de aula porque a gente usa o RTC, não calcula direto no valor em amperes, certo? Então eu vou ter aqui o I de pickup do meu relé B, tem que ficar entre a faixa agora da corrente bifásica, que é 5,369, beleza? Sobre 1,5 e também sobre o meu RTC da letra B, do relé B, desculpa, que é 600 sobre 5, beleza? Calculando isso aqui, nós temos um valor de 4,18 amperes. Aqui, deixa eu melhorar essa letra aqui. Pegou fora da mesa aqui, a caneta escorreu. Então vai ser 4,18 amperes entre o valor de pickup do relé B. Esse meu cálculo aqui, ele vai dar um valor para a gente de 29,82 amperes. Lembrando que essas correntes aqui são as correntes que passam lá no secundário do meu TC, no caso do TCB. Bom, então, para esse caso aqui, se a gente olhar lá a tabela do relé do IAC51B101A, nós podemos definir um valor de corrente de pickup aqui para o meu relé B, que vai dar uma margem para a gente interessante de trabalhar, de 5 amperes para a gente. Beleza? Bom, vou fazer a mesma coisa agora, porém, para o meu relé 51A. Então a minha equação de ajuste vai ser a mesma coisa. Então eu vou ter 1,5 vezes o I nominal do relé A. Tem que ter o valor do pickup dele entre esse valor e também do curto-circuito mínimo, aqui agora desse meu relé, certo? A, deixa eu ver aqui, sobre 1,5. Como esse relé ele também está enxergando até o final da linha BC, então também nós vamos colocar aqui do trecho protegido, que é a linha BC, igual a gente calculou aqui para o nosso relé B. Então, aqui para a gente vai ser 1,5 vezes o I nominal da letra A. Cadê? Deixa eu achar aqui o valor dele aqui. Aqui eu calculei errado. Espera aí. Aqui eu botei 430, aqui desculpa, aqui é 460,2, certo? Então, aqui para a gente é 460,2 sobre o valor dele, do RTC, que no caso aqui é 800 para 5, calculamos aqui anteriormente na letra A, certo? Então, o valor de pickup da letra A, ele vai ser agora, o meu valor de CC
de corrente de curto-circuito mínimo no final do trecho protegido, que é o mesmo valor de corrente daqui, 5,369, sobre 1,5. E agora o que vai mudar aqui para a gente do relé B vai ser o RTC aqui para a gente. Calculando, eu vou ter um valor de 4,31 amperes, o meu I do pick-up da letra A, do relé A, desculpa, entre 22,37 amperes. Beleza? Bom, para esse caso também, podemos definir com uma boa margem de operação aqui, o valor da corrente pick-up também ser de 5 amperes. Então, tanto a corrente de pick-up, tanto do relé A quanto do relé B, quando for configurar nele, vai ser o valor de 5 amperes. Tranquilo? Bom, na letra C, ele quer calcular os ajustes do relé 50 diretamente em amperes, tanto para o relé da barra B quanto para o relé da barra A, porque ambos têm aqui o elemento 50 colocado neles. Bom, para a gente achar esse ajuste de corrente diretamente em ampere, geralmente o que acontece? A gente pode achar esse valor como sendo em múltiplos da corrente de ajuste do elemento 51. E para achar em ampere, basta a gente encontrar esse valor do curto-circuito trifásico, a porcentagem da linha, né, e aplicar a relação de transformação de corrente do respectivo relé. Como assim? Bom, a gente sabe que o relé 50, deixa eu destacar aqui, o relé 50, que é o relé instantâneo, a nossa parametrização dele vem através do curto-circuito, né, entre uma barra A e uma barra B qualquer, que ocorre a 85% da linha de transmissão. Então, nesse ponto aqui, ele tem que agir, essa faixa aqui, né, tem que agir de forma instantânea. Então, a minha premissa, então, fizer aqui para o relé B, por exemplo, para o relé B, eu tenho que calcular quem então? Tenho que calcular qual a corrente de curto-circuito trifásico que ocorre nesse relé a 85% da minha linha de transmissão B a C. Então, eu teria que vir aqui, voltar para cá, aqui no meu sistema, certo? E encontrar qual o valor do curto-circuito trifásico que ocorre num ponto aqui qualquer, né, da linha entre B e C, que ocorre a 85% dela. Em sala de aula a gente fez algumas análises, né, que a gente encontrava qual que era o equivalente de Thevenin do meu gerador, e depois calculava as impedâncias até o ponto do sistema e a gente fazia o cálculo da corrente de curto-circuito nesse ponto da linha. Porém, o livro, para facilitar nossos cálculos, ele traz no apêndice D dele uma equação, vou até pegar aqui, vou botar para vocês qual que é essa equação, que você consegue calcular direto qual o valor de um curto-circuito trifásico em qualquer ponto entre duas barras de um sistema elétrico radial, sabendo o valor dos curtos-circuitos nesses dois pontos, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui para não perder a página. Se eu tenho um curto-circuito trifásico, né, entre duas barras A e B, por exemplo, vou só até mudar aqui essa porcentagem aqui. Se eu chamar essa porcentagem da linha de P, um ponto qualquer da linha, eu posso dizer que se eu tenho o valor do curto-circuito trifásico da barra A e multiplicar esse curto-circuito trifásico da barra B e dividir esse valor por P, que é a minha porcentagem da linha que eu quero, vezes o I de curto-circuito trifásico da barra A, e somar com isso 1 menos P, que P é a porcentagem da minha linha do sistema, vezes o curto-circuito trifásico da barra B, eu consigo achar diretamente o valor do curto-circuito trifásico na porcentagem P qualquer dessa linha de transmissão, certo? Quem quiser investigar mais isso, pegar a fórmula e deduzir essa fórmula, ela está lá no apêndice C, de novo, né, do livro do Kinderman, né?
e aí ele faz toda essa dedução dessa equação até chegar nesse ponto dessa equação que a gente tem aqui. Beleza? Bom, com esse valor em mãos, então, que a gente tem, dos curtos-circuitos aqui, a gente agora consegue aplicar eles no nosso caso, certo? Então, para o nosso caso, a gente vai ter, para o relé B, né? Então eu quero o I de curto-circuito trifásico na porcentagem de 85% da minha linha entre as barras B e C. Se a gente olhar lá no nosso slide, voltar para cá, nós temos na barra B o curto-circuito é 8,6K e na barra C 6,2K. Então a gente pode colocar aqui o seguinte, 8,6K vezes 6,2K, divido isso aqui pelo valor agora de P. P para a gente é 0,85, que é a porcentagem da linha que eu quero, vezes 8,6K, certo? Mais 1 menos P, e aí 1 menos P aqui para a gente vai dar 0,15, vezes o curto-circuito na barra B, certo? Calculando isso aqui, a gente tem um curto-circuito do valor de 6,47 kA. É isso que a gente quer? Não, a gente quer o valor de ajuste. Então, o ajuste para a gente do relé 50, então I de picape 50B, vou chamar assim, que é o ajuste picape do número 50 do B, vai ser esse valor de corrente, 6,47 kA, dividido pelo RTC do TC do relé B. Então, isso aqui para a gente vai ser um valor de 53,91 amperes, quase 54 amperes para a gente. Beleza? Bom, agora a gente faz a mesma coisa para o nosso relé A. Vou chamar aqui de relé 50B e vou chamar aqui agora de relé 50A, certo? Então, para o relé 50A, a gente vai usar a mesma equação, certo? Só que aí, aqui agora, nosso relé A, ele quer proteger, voltando aqui agora, ele quer proteger entre as barras A e B. Então, o curto-circuito tem que ser nesse porcentagem da minha linha entre as barras A e B. Sabendo que é 13 kA o curto-circuito na barra A e 8,6 kA o curto-circuito trifásico na minha barra B. Então, aplicando direto essa minha equação aqui para a gente vai ter que o curto-circuito trifásico a 85% da minha linha de transmissão de A para B vai ser igual o curto-circuito trifásico da barra A, que ele é igual a 13 kA, vezes o curto-circuito trifásico da barra B, que ele é igual a 8,6 kA, e a gente vai ter a porcentagem 0,85 vezes 13 kA, mais 1 menos P, que é 0,15, vezes 8,6 kA. Calculando aqui, vai dar para a gente um valor aproximadamente de 9 kA, essa corrente aqui, e aí o I de picape nosso para o relé 50A, para a gente vai ser esses 9.000 amperes, certo? E divide ele pelo RTC do relé, do TC que está ligado ao relé A, que é 800 por 5, certo? Então, o nosso ajuste aqui vai dar 56,6 amperes. Então, aqui agora eu tenho os dois ajustes de corrente para o relé, para o elemento 50 do relé A e também para o elemento 50 do nosso relé B. Beleza? Bom, vamos avançar então para a letra D que a gente tem aqui. Nessa letra D, ele pede para calcular os ajustes do relé 51N de modo a permitir um desequilíbrio de 30% nessa nossa linha, certo? Bom, de novo, os dois relés, eles têm os elementos 51N, tanto da barra A quanto da barra B. Então, o que eu fizer para um, eu tenho que fazer para outro. Então, aqui para a gente, vamos lá, para a letra D, ele quer o I de picape do elemento 51A e B. Vamos chamar assim, para um desequilíbrio de 30%,
Bom, a gente sabe que para o nosso caso do nosso relé de nêutron, a equação que a gente tem é a seguinte, ela é o valor de 10 a 45% da corrente nominal, certo? Que passa por ele. Esse valor a gente escolhe o nosso ajuste de pickup aqui, do elemento 51N, e esse valor ele tem que ser inferior ao valor do I de curto-circuito monofásico terra mínimo, né? Monofásico terra mínimo, no final do trecho, dividido por A, certo? Bom, nós sempre temos que ajustar esse relé, o ajuste dele, sempre próximo do menor valor. Bom, então, para o nosso relé B, tendo em vista isso, o nosso relé, eu vou chamar aqui 51NB, nós vamos ter o seguinte, o desequilíbrio dele, então, vai ser 30% do valor do I nominal dele, certo? Então, a gente sabe que vai ser 0,3. O I nominal dele, a gente calculou na letra A, que ele é igual a 334,7 amperes. E para eu jogar para o ajuste, basta eu dividir para o RTC do relé B, que a gente calculou que vai ser 600/5. Isso aqui para a gente vai dar um ajuste de 0,83,6 amperes, certo? Bom, no nosso relé de nêutron, ele é um relé que tem uma faixa de ajuste de corrente bem menor do que o do relé 51. Só quem tiver curiosidade ir lá depois na tabela do livro e olhar esse valor que ele tem, certo? Então, nesse caso aqui, para o nosso pickup, o nosso relé ele ajusta de 0,1 a 0,1 amperes. Então, o menor valor possível, mais próximo desse aqui que a gente encontrou, a gente pode colocar como sendo o valor de 0,9 amperes, certo? Já para o meu relé 51NA, é a mesma coisa. Então, eu vou fazer o 30% do I nominal do relé A, então vai ser 0,3. I nominal a gente calculou é 460, que eu tinha colocado para vocês o dado errado lá, até corrigir, sobre o RTC dele, que é 800/5, e a gente vai ter também o valor de 0,862 amperes. Então, meu I de pickup, ou I de TAP, né, de 51NA, para a gente, vai ser um valor mais próximo desse aqui, de 0,9 amperes também, valor idêntico de ajuste ao valor do relé B, certo? Bom, continuando, na letra E, deixa eu voltar aqui, ele pede calcular os ajustes dos relés 50N, tanto para A e B, diretamente em amperes. Bom, como é o relé instantâneo agora de nêutron, como a gente calculou aqui para o relé 50, né, que também protege 35% da linha, no trifásico, o relé 50 e 50N, né, ele vai ter que também proteger essa linha também para um curto-circuito trifásico, desculpa, um curto-circuito monofásico, a uma dada porcentagem da linha, que no caso para a gente vai ser a 85% da linha. Bom, se a gente, para a gente calcular isso aqui, a gente deveria fazer toda a formulação no sistema, né, unifilar do circuito, desde a geração até o ponto que a gente quer trabalhar, e aí sim calcular a corrente de curto-circuito naquele ponto e depois aplicar a relação de transformação, tal como a gente fez aqui na letra B. Só que aqui a gente utilizou acho que é a letra C, desculpa. Aqui a gente usou a equação. Bom, o livro também, ele traz para a gente lá no apêndice C, eu vou até avançar aqui para você falar corretamente para vocês, lá no apêndice C, deixa eu vir aqui, apêndice C, no item C3, ele dá uma equação para calcular um curto-circuito monofásico à terra para qualquer porcentagem da linha de transmissão
E essa equação ela é idêntica à equação do trifásico. O que muda é que agora que a gente vai usar, em vez de curto-circuitos trifásicos, curto-circuitos monofásicos, certo? Então, para o nosso relé 50NB, qual que vai ser para a gente a corrente e amperes que está passando na linha, no ponto que ele protege? Bom, então a nossa corrente aqui vai ser uma corrente de curto-circuito monofásico à terra, certo? O trecho que o relé B protege é a barra B, a barra C. Então, nós vamos ter aqui 35% das minhas LT via C. E aí, os nossos áudios de curto-circuito, é só a gente voltar aqui, vou mostrar para vocês, que o exemplo deu esses dados para a gente, vai ser 7.6 na barra B e 5.6K na barra C. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, cadê? Vamos ter 7,6 kA aqui, 5,6 kA aqui. A porcentagem da linha que a gente quer, vezes o 7,6K, mais 0,15, que é 1 menos P, vezes 5,6K aqui para a gente. Isso aqui dá uma resposta de 5,83 kA. Então, logo, o meu I de peak up do meu relé 50NB vai ser o 5,83 kg sobre o RTC dele. O RTC dele é igual a 600 sobre 5. Então, meu I de ajuste aqui vai ser igual a 48,58 amperes. Vou fazer a mesma coisa agora para o meu relé 50N, só que da barra A. Então, a minha barra A, para aplicar a proteção instantânea, ela protege até 35% do trecho AB, né? Então, eu quero calcular o curto-circuito monofásico à terra, 85% da linha de transmissão da barra AB, certo? Os curtos-circuitos monofásicos nesses dois pontos também deu no exercício para a gente, 11 kA na barra A, 7,6 kA na barra B. Então, aqui avançando, a gente vai ter 11 kA vezes 7,6 kg, e aqui embaixo as porcentagens, né? 85% de 11 kA mais 0,15 vezes 7,6 kA, o que dá para a gente um valor de corrente de curto-circuito aproximado de 7,97 kA. Logo, o meu pick-up do 50 MA vai ser igual a esse 7,97 kg pelo RTC do relé A, que para a gente, calculado, foi 800 sobre 5. Isso aqui para a gente vai dar um valor de 49,8 amperes. Então, esses são seus ajustes em corrente dos nossos relés, certo? Se fosse múltiplo, né, múltiplos do valor de corrente múltiplo do ajuste do relé de 50N em função do 51. Basta eu pegar esse valor aqui que a gente calculou, né, de 48,58 aqui, e dividir pelo valor, deixa eu encontrar aqui pra gente, 50, em função desses valores aqui, do lado, né, eu dei mole. Esse valor aqui de 0,8, 0,9, também 0,9 que estão aqui do lado. Então, vai ser esse sobre esse, vai dar os múltiplos de corrente que a gente precisa calcular, se a questão pedisse múltiplos para a gente. Beleza? Na letra F, vamos lá avançando aqui, nós temos que ele pede calcular qual a classe, né, dos TCs pela ANSI. Então, ele já mudou aqui o foco agora, ele pede qual que é a classe dos TCs, certo? Bom, a classe deles, para a gente calcular pela ANSI, nós temos que saber qual que é a tensão máxima na carga, né? Na carga sendo os nossos relés. Então, se a gente pensar primeiro no nosso esquemático, nós temos lá, vou tentar fazer aqui um esquemático, mas no livro tem melhor feito. Nós temos as fases A, B e C, certo? Para cada fase,
a gente tem um TC, aí vou só apresentar aqui um TC, para não ficar muito embolado e muito difícil de poder ver. Uma marcação aqui, né, de polaridade, e aqui outra marcação. Tem a mesma coisa para as fases B e C, certo? Não vou apresentar aqui, mas eu tenho a mesma coisa, o mesmo TC aqui. E aí, esse TC ele vai estar ligado a um relé lá no meu armário de relés, certo? Da mesma forma, a gente vai ter um outro relé aqui da fase B, que vai estar ligado a um relé de fase lá no meu armário, certo? E outro relé de fase está ligado lá no meu armário também, e todos eles aqui ligados num ponto neutro, né? E esses relés aqui vão estar ligados em estrela, vão ter um ponto em comum, e aqui no ponto comum a gente vai ter um relé chamado de RN, que vai ser o nosso relé de neutro. Então essa configuração aqui eu tenho lá para o meu relé da barra A, e também tenho a mesma configuração para o meu relé lá da barra B. Bom, para eu poder calcular a classe dos nossos TCs, eu tenho que saber a carga deles para jogar na equação calcular a tensão máxima deles, e para isso, como nós mudamos os nossos TAPs dos nossos relés, nós temos que achar as nossas novas cargas dos nossos TAPs, dos nossos relés. Então, para o meu relé 51B, que é o nosso relé de fase, que é o que a gente ajusta, de acordo com a tabela do livro, tá no capítulo 1, o TAP mínimo dele, o TAP mínimo é de 4 amperes. E para esse valor, nós tínhamos o ajuste que correspondia à impedância mínima, né, o Z mínimo dele, de 0,38 ohms, certo? Como a gente ajustou o TAP para 5 amperes, então nós temos que fazer agora que o Z-TAP dele, na nova configuração que a gente quer, vai ser o valor para a gente da impedância mínima dele, 0,38, vezes uma fração ao quadrado, no qual essa fração ao quadrado é o valor mínimo dele, 4, pelo valor que a gente colocou, elevado ao quadrado, e calculando que a gente tem que essa impedância nova, né, vai ser 0,24,32. Lembrando que sempre que a gente aumenta o TAP, a gente diminui, consequentemente, a impedância dele, certo? Bom, lá para o relé de neutro, então para o relé 51NB, chamar assim, o TAP mínimo dele, para esse relé, o TAP mínimo dele, ele era de 0,5, certo? E o Z mínimo dele, para a gente, na tabela, era de 4,19. Tá? Sempre o Z mínimo dos relés que são de neutros são maiores do que os relés de fase. Tá? Então, nessa configuração aqui, quando a gente colocou o relé em 0,9, isso, 0,9 amperes, a gente vai ter que o Z-TAP para a gente agora vai ser o valor do mínimo, que é 4,19, vezes a mesma fração, na parte de cima 0,5, na parte de baixo o meu valor novo, 0,9 ao quadrado. Isso aqui vai retornar para a gente o valor de 1,293 ohms. Beleza? Essas são as cargas ligadas no relé B, certo? Bom, consigo fazer aqui do lado. Para o meu relé 51A, o relé 51A, o modelo é o mesmo do relé B, então o TAP mínimo é o mesmo. E se vocês lembrarem, lembrarem não, só para vocês aqui, os nossos ajustes de 51 para o relé A e para o relé B é o mesmo, são 5 amperes. Então aqui a gente pode colocar, né, que o Z-TAP para ele é o mesmo do relé B, que é 0,2432. Eu só precisaria calcular se os ajustes, né, fossem diferentes ou se o modelo do relé fosse diferente um para outro. Beleza? E, da mesma forma, para o relé 51NA,
é o mesmo ajuste, beleza? Então, como é o mesmo ajuste e o mesmo relé também, o meu Z-tap aqui, para ele, do neutro, né, vai ser 1,293 ohms aqui, certo? Bom, de posse desse dado, falta somente a gente calcular qual que é a impedância do condutor que liga os relés, os TCs até os relés. Então, colocando aqui, né, a impedância do condutor, para a gente calcular, a gente tem que esse Z do condutor, ele pode ser dado, se é um condutor de cobre, pela restidade do cobre, certo? Vezes o comprimento do fio, vezes a seção transversal desse condutor. Então, a resistência do cobre que o livro utiliza sempre, né, é 1 sobre 58,82. A gente viu no enunciado, deixa eu voltar aqui para vocês, no enunciado ele diz que os relés estão 50 metros dos TCs, certo? Então, aqui entra o valor de 50 metros e divide por 16 milímetros quadrados. Isso aqui dá para a gente uma impedância bem baixinha de 0,053 ohms. Beleza? Bom, agora nós temos que calcular quais são as classes da exatidão desses TCs, uma vez que eu já tenho as impedâncias, né? E aí, para isso, eu tenho que calcular tanto a tensão máxima para caso ocorra um curto-circuito trifásico e também caso ocorra um curto-circuito monofásico, tanto no relé B quanto no relé A. Então, aqui a minha classe de exatidão para o relé B vai ser a seguinte. Se eu tenho um curto-circuito trifásico nele, quem que é a minha carga ligada no meu TC? Bom, esse meu Z da carga aqui, ele vai ser para a gente o Z do condutor, certo? Mais a impedância do relé de fase, beleza? Então, meu Z do condutor aqui, que a gente calculou anteriormente, vai ser 0,53 ohms, mais a impedância do relé de fase dá 0,2432. E a gente só faz esse caminho porque não passa corrente pelo relé de neutro, num curto-circuito de fase, né? Então, só utilizo esses dois elementos aqui, e essa minha impedância aqui total vai ser 0,29,62 ohms, beleza? Bom, a nossa tensão máxima, então, o nosso V máximo trifásico, aqui por ele, vai ser igual a quem? Vai ser a essa impedância vezes uma corrente máxima que passa nesse secundário do nosso TC. Então, vai ser 0,2962. A corrente máxima que passa por ele na situação de fase, né, é 8,6 kA, que é a corrente máxima de curto-circuito. Então, vai ser o 8,6 kA aqui. No secundário, então, no secundário, vai ser 600 sobre 5. Calculando isso aqui, nós temos uma tensão máxima de 21,227 volts, certo? Agora, para um curto-circuito monofásico, nós temos o seguinte. O Z de carga, aqui agora para a gente, ele vai ser quem? Se a gente voltar nessa figura aqui, a corrente ela vai percorrer 50 metros, certo? Passar pelo relé de fase, vai passar pelo relé de neutro e retornar mais 50 metros para o TC. Então, o nosso Z de carga aqui, ele tem que ser 2 vezes o Z do condutor, mais o Z do relé de fase, mais o Z do relé de neutro. Então, a gente vai ter aqui o valor de 2 vezes 0,053, mais o meu relé de fase, que é 0,20, deixa eu ver aqui, 2432, certo? Mais o relé de neutro, que é 1,2
1,93 ohms. Isso aqui somando para a gente dá 1,6422 ohms, certo? Bom, agora a minha tensão máxima aqui monofásica vai ser a minha impedância da carga, que é 1,6422, vezes uma corrente máxima que passa por ele por terra. Se eu olhar lá de novo na minha figura, né, a minha corrente de curto-circuito monofásico, né, fase terra nele, é 7,6 kA. Então, deixa eu vir para cá agora. Eu vou ter 7,6 kg e vou dividir isso aqui pelo valor de 600 sobre 5 e vai dar para a gente uma tensão de 104 volts, certo? Bom, então, obviamente, eu tenho que utilizar essa tensão aqui para poder dimensionar o meu TC, certo? Bom, esse TC, então, o nosso TCB, ele vai ter um RTC de 600 sobre 5, e como ele tem uma classe latidão de 10%, que é do enunciado, eu coloco 10, ele é um TC de alta reatância, então eu tenho que botar aqui o H, que vem do high, se fosse de baixa reatância eu usaria a letra L, que vem de low, certo? E a tensão logo superior a 104 volts vai ser pela ANSI o valor de 200 volts aqui, certo? Com isso, eu poderia escolher de 100 volts? Poderia, só que o meu sistema, né, o meu circuito aqui no secundário do TC ficaria travado. Eu, por exemplo, não poderia colocar mais talvez um amperímetro ou um watímetro associado a esse meu circuito. Então, quando a gente coloca esse 200 volts aqui, a gente adiciona uma folga no circuito para que a gente possa associar outras impedâncias dele, certo? E aí a gente consegue trabalhar essa ideia, beleza? Bom, isso aqui foi para o B. Vou fazer agora para a minha letra A, para o meu relé A aqui de novo. Então, para um curto-circuito trifásico nele, qual vai ser a ideia? A carga é a mesma que estava no TCB aqui. Vai ser a corrente, né, a fiação que passa por ele, certo? Do relé do TC até o relé, mais a impedância do relé, que é a mesma. Então, nosso Z aqui da carga para a gente vai ser o 0,2962 ohms, certo? Agora, nós vamos calcular o valor de tensão máxima trifásico dele, que vai ser o 0,2962 ohm, certo? Vezes uma fração. Essa fração vai ser, na parte de baixo, o RTC, que para o caso do TCA é 800 sobre 5, e a corrente que passa ali em cima, se a gente for lá aqui na figura, essa corrente máxima, já que é trifásica, ela vai ser a corrente de 13 kA, certo? Então, se eu voltar aqui, vai ser o valor de 13 quilos, certo? 13 kA, que vai dar para a gente um valor de tensão de 24 volts. Faço a mesma coisa agora, monofásico. Então, eu tenho que meu Z da carga vai ser a mesma ideia do trifásico ali, do curto-circuito monofásico do relé B, certo? E aí, se a gente for olhar, analisar como as cargas, né, são as mesmas, o meu Z da carga vai ser a mesma coisa do meu relé B, certo? Então, vai ser 1,6422 ohms. E aí, a minha tensão máxima monofásica aqui vai ser esse 1,6422, com a diferença agora da corrente monofásica máxima passando por ele, que vai ser, na parte de baixo da fração, 800 sobre 5, e na parte de cima, o curto-circuito monofásico no ponto de instalação do relé A, que é igual a 11 kA, que está aqui na figura. Então, eu volto para cá. Cadê? Isso. Aqui. 11 kA. Se eu dividir
esse valor, eu vou ter um valor de tensão de 112,9 volts. Logo, o meu TCA, ele tem, né, um RTC de 800 para 5, e a classe dele de exatidão vai ser 10, porque é 10%, H, alta reatância, e pela ANSI, logo o valor acima desse aqui vai ser o valor também de 200 volts, e nesse caso aqui utilizar o de 100 volts não é recomendado, já que está com 12 volts acima do valor de 100, né? 12% a mais, é um valor já consideravelmente elevado, né? Então aqui tem que usar o valor de 200 volts, que novamente dá uma folga para a gente bem razoável de impedância, poder colocar nesse TC, né, da barra A, para colocar de novo um watímetro, um amperímetro, um voltímetro, qualquer carga que seja necessária, né, ou que a gente queira gravar, queira colocar, certo? Bom, agora para fazer as letras, deixa eu voltar para cá, as letras G, H e I, eu vou cortar o vídeo aqui, porque essa parte agora já muda um pouco entre a parte de coordenação, nem ficar muito grande também o vídeo, faz a letra G, H e I no outro vídeo, que deve estar em algum lugar aqui da tela para vocês clicarem e continuarem. Beleza? Até a segunda parte desse vídeo aqui.